Meu nome é Dorival Gomide, sou cirurgião de endometriose já há 18 anos e o objetivo desse canal é levar informação para um número cada vez maior de pacientes. Um número de pacientes que eu não consigo atingir aqui dentro das paredes do meu consultório. E é isso que a gente quer fazer, trazer informação sobre endometriose para vocês. E a gente tem conversado, trazido profissionais aqui que atuam junto da gente em Campinas para um bate-papo. E hoje, primeiro, eu tenho o prazer de trazer a doutora Marcela e realmente conhecê-la pessoalmente. A Marcela Badin é fisioterapeuta pélvica, super especialista, e a gente atua junto já há 5 anos. Mas, por incrível que pareça, eu acabei de conhecê-la pessoalmente, porque a gente só se conhecia através dos casos que a gente compartilha. Então, primeiro, Exatamente. prazer pessoalmente, Marcela, e obrigado por você ter aceitado o convite. É, para mim, um prazer poder conversar. Tenho certeza que a gente vai trazer muita informação sobre a importância da fisioterapia pélvica, que a gente vai ver é super fundamental em restabelecimento de qualidade de vida, restabelecimento de função urinária. E eu queria que você falasse um pouquinho a sua história, na verdade, como que surgiu a endometriose, como você enxerga e contasse um pouquinho desse início aí. Perfeito. Prazer é tudo meu, doutor Dorival. É uma alegria estar aqui conversando com tantas mulheres que precisam de ajuda e entender, né, que tem sim tratamento e que a vida pode ser mais leve e mais feliz também. A minha jornada atendendo pacientes com endometriose começou quando eu me especializei em saúde da mulher. Foi já em 2010, o início da especialização, e eu me interessei muito por pesquisa, e com a pesquisa eu passei a ver muitas mulheres com dor na relação sexual, principalmente vulvodynia. Eis que, como você sabe muito bem, as mulheres com dor na relação sexual também tinham sobreposição diagnóstica de endometriose. Uhum. Então foi quando houve essa necessidade da gente se aprofundar cada vez mais, tanto na questão, né, em si, que a gente estava discutindo até agora há pouco, sobre a causa, Sim, e na fisioterapia, a maior parte das vezes a gente tenta também entender qual que é a causa e resolver ela, mas muitas vezes não é possível, por exemplo, numa endometriose ou várias outras condições. E na endometriose, a dor pélvica, né, que é muito comumente causada, a gente consegue aliviar muitas vezes com a fisioterapia, mas dependendo do caso, enquanto ela não tem um acompanhamento médico, ela cura provavelmente não vai ter. sim. E é interessante, né? A vulvodynia tem, até depois eu vou te pedir para mostrar, explicar um pouquinho o que é, né? Uhum. Mas a dor na relação sexual, ela é o principal sintoma, o principal marcador de endometriose profunda. É, sim. E assim, primeiro, não é tão simples para a mulher falar sobre a dor na relação sexual, né? Muitas vezes ela tem dificuldade de trazer essa informação para o marido. Existe ainda uma pressão da sociedade sobre a mulher, então, primeiro ela tem dificuldade de trazer a informação. Depois, quando ela traz a informação, às vezes de uma maneira meio acanhada, difícil, muitas vezes ela não tem um diagnóstico, Uhum. então ela é desacreditada. Ela é desacreditada. E ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Exato, Que não é com todo mundo, que poderia ter um motivo por trás disso, ela que está errando, ela que não sabe a própria exato. intimidade, não se conhece, e não é nada disso, né, às Não vezes é nada disso, e muitas vezes ela não consegue buscar ajuda, né, Marcelo? não busca. E o quanto é importante falar sobre isso, né? Porque quantos casamentos, quantos relacionamentos podem ser perdidos por uma falta de informação, por uma falta de diagnóstico, Com né? certeza. Então, e o quanto a gente pode ainda crescer nesse sentido, né? E me fala um pouquinho sobre o que é o Vovodina, que depois eu vou receber pergunta, eu não vou saber explicar tão bem quanto você, viu, Marcelo? Não, é verdade, vale a pena falar, porque é um assunto bastante confuso ainda para muita gente. A vulvodínia, ela vem de alodínia na vulva, né? É uma dor vulvar crônica. A alodínia é quando a gente tem um toque que não tem intenção de provocar nenhum dano, nada ruim, né? Que vá fazer uma agressão, um machucado, mas ainda assim o corpo interpreta como sendo algo maléfico ao corpo. E dessa forma, quando isso acontece na região da vulva, o nome dado é vulvodínia. Então, a dor vulvar crônica, ela pode acontecer em pontos específicos pela vulva, que a gente fala de vulvodínia localizada, e pode ser provocada ou espontânea,
ou ela pode ser de forma mais generalizada, não em pontos que a gente conseguiria mapear. E esse é um ponto bastante, complicado para se mapear e entender, inclusive entre os profissionais de saúde. Então a gente tem vários, colegas que acabam vendo, né, as pacientes e não entendendo muito bem, o que está acontecendo, e elas ouvem muito: "Não, você não tem nada. Aqui você está normal, não tem uma vulvovaginite, né, não tem uma infecção vulvovaginal, não tem nada que justifique essa dor". E é aí que reforça o ciclo delas realmente acharem que tem alguma coisa muito errada acontecendo com elas. Ela começa a retroagir, ou seja, ela se retroalimenta daquela dor e aumenta muitas vezes. E aí vai, muitas vezes vai precisar de até às vezes, suporte psicológico, Com mesmo após o certeza, tratamento, importante. você precisa restabelecer isso, né? É uma Uhum. coisa que às vezes a gente não fala e o quanto impacta, Sim. né? E muitas vezes, talvez, você acha que a endometriose não diagnosticada, a gente sabe que a endometriose, quando ela principalmente está localizada naquela região retrocervical, atrás do útero, quando a gente tem toda a inervação pélvica. Você acha que, de repente, uma paciente na primeira relação que começa a ter dor, porque eventualmente tem uma endometriose, isso pode ser o fator que precipitou nela a vulvodynia? Com certeza, sem dúvida. Na verdade, a gente tem várias nuances da vulvodynia, é isso que torna ela também tão especial, né, de se estudar. Quando ela é primária, então, provavelmente aquela paciente, ela teve dor desde a primeira relação sexual dela. E a secundária, ela passou a ter dor depois de uma vida sexualmente ativa que não tinha sintomas. Uhum. Da endometriose, a gente não tem isso definido em literatura científica para entender se tem mais a ver com a primária ou a secundária, mas ela justificaria muito bem, a gente sendo hipotético, pelo menos aqui, Sim. que ela surja por causa de uma compressão, né, dos nervos, onde ela está ali sendo acometida, então seria uma dor mais neuropática, ou a parte inflamatória, e ali no tecido, isso pode estar causando a contração e a tentativa do corpo de se proteger, algo que não anda tão bem assim, né, e ainda assim a gente também teria consequências de muito tempo dessa dor em acompanhamento a essa paciente, fazendo com que a memória da dor se fixe de uma tal forma que mesmo depois tentando aliviar a parte periférica pela fisioterapia, isso não resolva, que são os casos que a gente precisa falar, Será que não tem do uma acompanhamento. endometriose ali, né? Provavelmente, Será que não tinha pode uma ser. endometriose, às vezes não melhorou clinicamente, né? É. E aí é interessante, né? Porque aí, de repente, talvez na anamnese você coloca na anamnese como a gente conversa com o paciente, né? Tecnicamente falando, colocar ali para essa paciente, será que você tem cólica? Você tem algum outro sintoma urinário? De repente a gente vai estar fazendo esse diagnóstico de endometriose. Eu acho que esse ponto que você levanta é muito importante para a gente entender e também para as nossas mulheres trazerem para os colegas da saúde quando elas procuram ajuda. Uma coisa, né, para a gente ver o quanto isso impacta. Eu já falei isso uma vez numa live, contei, mas de uma paciente que me chamou muito a atenção, que era uma paciente que, quando a gente deu o diagnóstico, quando eu dei para ela o diagnóstico de endometriose, a paciente na época tinha 43 anos, né? E não é legal você saber que você tem um problema. Ninguém gosta de saber que está doente, que tem uma endometriose, enfim. Receber um diagnóstico, Receber um o diagnóstico, rótulo. o rótulo, exato. Uhum. E ela veio comigo, tinha queixa de dor na relação, cólica menstrual, enfim. Só que nunca tinha sido mapeada, nunca tinham pesquisado sobre endometriose para ela. E eu fiz uma ressonância, que era um exame inicial ali, e na ressonância já mostrou uma endometriose de bexiga, uma endometriose intestinal. E aí, quando eu acabei de avaliar o exame, falei, então, olha, descobrimos o motivo da sua dor, a senhora tem uma endometriose super importante e tal. E aí ela começou a chorar bastante, copiosamente, né? Eu falei, ó, calma, a gente vai resolver a sua endometriose, não precisa se preocupar, vai ser solucionado. Ela falou, doutor, eu não estou chorando por causa da endometriose, não é isso. Até agora eu sei que isso tem uma causa, isso tem um É um motivo. alívio, um É um choro de alívio. ufa, alguém me entendeu. E aí foi o que ela falou, eu já perdi 2 casamentos por causa disso, porque eu não conseguia me relacionar com os meus parceiros. E aí eu fazia os exames, vinham todos normais, aí os médicos falavam que estava tudo bem, meu marido falava, olha, tá vendo, isso é coisa sua, isso é coisa da sua cabeça, né? E a endometriose estava lá, afetando a vida dela. Então, o quanto isso pode impactar em Muito famílias, em impacta. relacionamentos, e o quanto a gente tem ainda a evoluir nesse diagnóstico, e quanto a informação vai ajudar isso. E até, Dorival, eu aproveito para fazer um comentário. Tem muitas mulheres que acabam passando, né, por vários profissionais que falam: não, você não tem endometriose.
Mas existe toda uma forma, né, de investigação que nem sempre elas acabam sendo submetidas o suficiente É, para entender que não teriam. assim, né, entra num ponto, né. Dorival, você acha que melhorou? Porque cada vez a gente fala de endometriose, né. Então, na minha família lá, que são 5 ginecologistas, todo mundo chega para mim e fala assim: "Ah, acho que está aumentando a endometriose no consultório". Não está aumentando a endometriose no consultório. "Ah, então o diagnóstico melhorou". Melhorou, mas não acho que é isso que está impactando. No fundo, o que vai mudar é a informação. Por isso que é importante que Fala. as É a próprias informação, Marcelo. mulheres procurem. Eu conto para toda paciente que vem no meu consultório, né, quem já passou aqui, está vendo esse vídeo, pode ser testemunha disso. Eu conto a história da endometriose para 100% das pacientes. Da Uhum. mulher que tem endometriose, que é aquela menina que começa com cólica, enfim. Já contei essa história num vídeo aqui, quem quiser saber essa história vai buscar esse vídeo aí no canal, tá? Vou deixar ele em algum lugar, tá? Não vou contar de novo. Mas enfim, eu conto para elas por quê? Porque eu tenho a esperança que eu mude dentro dela esse conceito, Uhum, que ela comece a fazer o diagnóstico de outras mulheres. uhum. Falei hoje no meu consultório, atendendo de manhã, para uma paciente, falou, conto com você para ajudar outras mulheres a diagnosticar. Toda vez que você vê alguém no seu trabalho, seu marido vê alguém com cólica, Perfeito. fala ali, ó, É. não relative isso, não normalize sua dor. É a corrente do bem. É a corrente do bem. Você conta para É, 3 amigas, uma vai uma, sacar que tem a mesma coisa. exatamente. É isso. Né? É isso que vai mudar a história da endometriose. Uhum. E assim, né, Marcela, eu quero também compartilhar como é que a gente acabou se conhecendo profissionalmente. Sim. Né? A endometriose, por que ela dói? Porque ela envolve nervo. Só que esse nervo ele tem uma função. Né? No caso do nervo pélvico, ele vai inervar a bexiga, ele vai inervar o intestino, é ele que faz a contração da bexiga para a mulher conseguir fazer xixi. E fazer xixi, por incrível que pareça, é extremamente complexo. Se a gente soubesse, né, quando a gente estuda, o quanta coisa está envolvida no É, fazer um xixi. eu Eu falo que acho é uma lindo particularmente, porque é é, uma coisa de vários sistemas é. nervosos, digamos assim, atuando ao mesmo tempo. Um Eu faz falo uma que é coisa uma e outro faz orquestra outra. sinfônica, tem que estar todo Exato. mundo em harmonia. Se tiver um desafinado, não vai ser o mesmo som. Não vai ser o mesmo som perfeito. É. Na verdade, essa analogia da orquestra é perfeita. Nunca tinha ouvido, mas vou até adotar, Marcela. E a gente sabe que a endometriose pode influenciar nessa orquestra e a cirurgia de endometriose também pode influenciar nessa orquestra. Só que às vezes, para tratar a endometriose, eu tenho que influenciar de alguma maneira. Aí eu tenho que escolher quem que eu vou mexer, em que parte, com que instrumento que eu vou lesar ali, que eu vou tirar para poder tratar aquela endometriose. E aí entra a fisioterapia, fazendo com que aquele instrumento volte a ficar afinado, que Uhum. aquele instrumento volte a tocar de uma maneira certa. É. Aí eu vou te pedir, Marcelo, primeiro para tentar explicar um pouquinho essa orquestra e a importância desse papel como ele é. Né? E lembrando né, do caso que nós tivemos, que foi até um caso que marcou bastante. Depois você contar, eu vou falar sobre esse caso. Certo, perfeito. Bom, a brincadeira aí da orquestra, né, ela começa para a gente entender realmente o quão complexo é. Primeiro, a bexiga recebendo a urina, né, que vem lá o sangue sendo filtrado pelos rins. A partir do momento que as gotinhas estão caindo na bexiga, a gente já tem uma percepção pela bexiga que vai começando a informar o cérebro que ela está sendo cheia. E até ela encher efetivamente, tem vários sinais sendo propagados e cabe à medula e ao cérebro falarem: "Não é hora ainda de fazer xixi". Então, o primeiro passo, é importante que a bexiga, continue relaxada e recebendo toda essa urina, né, porque se ela falha em não se inibir e contrair antes da hora, a gente já tem aqui um problema, uma disfunção miccional. Porque é vontade de fazer xixi toda hora. O Ou tempo tem todo. vontade, precisa ir correndo. Exatamente, dá uma urgência urinária, a frequência aumenta, acorda mais à noite várias vezes para fazer xixi. E daí tem um segundo passo, a partir do momento que a bexiga encheu, a capacidade da bexiga tem que estar boa, né, porque às vezes Vai ter que também se conseguir perde isso, distender, exato. ela perde elasticidade, não consegue, ou pelo nervo ou pela uma questão mais Muscular. muscular, ela não consegue chegar nessa capacidade máxima,
Mas a partir do momento que ela chega, ela tem um outro sinal muito importante, que é de avisar, pulando vários sinais aí, mas para facilitar a conversa, que é de avisar que a bexiga já encheu e agora é hora de esvaziar. Sim. A partir do momento que ela avisou que é hora de esvaziar, a gente precisa conseguir uma contração que é involuntária, ou seja, a gente não faz a contração da bexiga, que é uma coisa que a gente orienta bastante os pacientes, né? Tem então a gente apressadinha tentando fazer força para fazer xixi o dia inteiro. Vários xixis por dia fazendo essa força já contribui com a hipocontratilidade detrusora que a gente não quer que elas façam. O músculo fica preguiçoso. Fica preguiçoso. Então esse é um cuidado, inclusive, no pré-operatório, que a Olha que gente acaba interessante. orientando. Isso é uma coisa que a gente vai conversar, o pré-operatório também, né? O pré-operatório também. E a partir do momento que ela perde essa capacidade de contrair, é quando entram as sondas, né? As Sim. necessidades de se usar sonda para... Que isso pode acontecer, né? Por exemplo, a bexiga não contrai por quê? Porque eu lesei um nervo que faz a contração, então a gente tem que estar atento. Ou então eu manipulei aquele nervo e por um tempo ela não contrai. Poxa, ela não contrai por um tempo, mas um dia ela vai voltar a contrair. Só que se a gente não toma o cuidado de ver que isso está acontecendo, eu começo a machucar quem? Aquele músculo que leva à contração. Aí então machuquei o músculo, esse dano é definitivo muitas vezes. Perfeito. Né? E uma outra coisa, ela contrai, mas quando ela contrai, eu preciso liberar o caminho dela. Né? Tem lá 2 válvulazinhas que ficam fechadas. Uma a gente controla, a outra não. Exato. Dependendo do nervo que eu leso, ela não abre aqui, eu não penso. E aí aquela bexiga fica musculosa, ela tem que fazer força para aquele xixi sair. Né? Então é um outro problema. E tudo isso a fisioterapia consegue restabelecer, né, Marcelo? E falando, Dorival, como é que você sabe? Porque eu vejo isso no meu dia a dia. Né? Até, nossa, tem um caso que é o caso que marcou muito aí, de uma paciente que quando me procurou, 23 anos, super jovem, e ela tinha uma endometriose muito importante. Assim, no mapeamento dela, a colega radiologista até me ligou, falou, Dorival, ela está com envolvimento do assoalho pélvico, envolvendo os 2 lados, nós temos 2 lados da inervação, de um lado direito e do lado esquerdo, e está muito envolvido. Não me lembro de ter visto um caso com endometriose de assoalho pélvico, é o nome que a gente dá, tão extenso. Falei, nossa, ela tem 23 anos. Só que ela era muito sintomática. E falei para ela, quando ela me procurou com o exame, eu falei, olha, eu tive um spoiler do teu exame, já estou te aguardando para a nossa conversa, que preciso saber como é que a gente vai caminhar. Né? E aí foi quando eu falei para ela, olha, entenda, a cirurgia a gente sempre pensa em preservar esses nervos. Mas tem um limite, tem hora que quando o nervo está muito envolvido, não tem como eu preservar. Só que por outro lado, se eu não tiro essa sua endometriose, provavelmente seu sintoma de dor vai persistir. Então aqui, para eu tratar totalmente a sua endometriose, provavelmente a gente vai ter uma disfunção urinária severa, ao ponto de você não conseguir mais fazer xixi, na minha opinião. Então a minha opinião, pensei, programei para ela, falei, vamos preservar um pouco e deixar um pouco de endometriose lidar, uma vez que é uma doença benigna, clinicamente, ao invés de fazer um tratamento completo. Só que ela era uma paciente muito sintomática, falou, doutor, eu quero, te tire tudo. Não é uma opção para mim, eu não quero ficar mais com uma dor. Vivo uma vida assim, quero. Enfim, né? Topei a ideia. Mas com a certeza que ela não iria mais urinar, né, Marcela? Assim, e aí fizemos a cirurgia, foi assim, operar endometriose é muito gostoso, porque a resposta é muito imediata. Né? A paciente acorda sem dor. Foi o caso dela, falou, dor lombar, dor pélvica, acabou. Né? No dia seguinte da cirurgia, é muito gratificante como médico participar dessas transformações. Né? Parece mágica. Parece mágica. Né? Tirou com a mão, literalmente. Eu falo, não é com a mão, é com a pinça. Né? É com a pinça. Então não é tão literalmente. Mas tirou, né? Só que realmente ela já não urinou imediatamente, precisou ir embora para casa com a sonda, e ela, inclusive, estava bem ciente e não se ficou frustrada. E foi quando eu encaminhei para a Marcela, falei, bom, vamos ver o que a gente consegue. E eu me lembro, depois, não sei exatamente quantas sessões, né? Falei, o que a Marcela fez? Que ela me ligou chorando, doutor, consegui fazer xixi. E assim, realmente eu achei que não iria. Então, é muito gratificante. Esse foi um caso assim, que tem que dar parabéns, Marcela. Eu não sei como é que você fez ali, toda a sua dedicação, as vias que você encontrou.
fez diferença na vida dessa paciente. Na verdade, foi mérito dela também, com toda certeza. Eh, Porque existe toda uma reeducação para fazer para a bexiga. É é um trabalho diário, né, que ela tem ali que anotar, fazer o xixi com despertador, usar a neuromodulação para ter aquela resposta do nervinho que foi provavelmente o que sofreu a lesão, né, ou direta ou indireta, Uhum. ali da parte vascular, né, do sangue que precisa nutrir ele para ele existir. Sim, Mas, ela teve mesmo uma resposta até acima do esperado, mas, isso que é interessante, né, a reabilitação ela é possível, sim. e quando feita bem de forma precoce, logo depois do pós-cirúrgico, né, assim que vocês conseguem liberar a paciente com mais segurança, ela tem melhor resposta ainda. E isso é um desafio, né, que eu já normalmente bati um papo com a Marcela antes da gente começar aqui a nossa conversa nos bastidores, que a ideia que eu tenho é de tentar conseguir criar um protocolo para esses pacientes que a gente sabe que vai ter uma chance grande de uma lesão de inervação, já iniciar, talvez até no hospital, essa reabilitação. Seria Eu maravilhoso. eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar e É. eu não tenho dúvida de que isso vai impactar muito, né, Não, porque é é muito precoce. importante. Quanto antes a gente lida com aquela lesão, com aquele dano. Porque são estímulos, né, e ele já está ali se proliferando, então quando as células estão se formando de novo, né, fazendo ali se proliferando, e a gente dá o estímulo mais precoce, a gente tem um resultado, uma resposta muito boa. E aí que a gente consegue recuperar uma função que estava Talvez fosse meio perdido. perdida, a gente brinca que ela tá zonza, que a gente Tá bom. precisa restabelecer ali. E essa é uma preocupação que às vezes eu fico angustiado, porque às vezes a gente fala: "Ah, eu vou começar", né, eu encaminho ela para fisioterapia para ela voltar: "Ah, não comecei ainda, doutor". Falo: "Gente, a importância de iniciar precocemente, Sim, né, impor quanto antes melhor". E eu sei, não é, né, fisioterapia, às vezes a paciente é de fora, até, briga comigo: "Ah, doutor, mas tem que ser com quem sabe fazer". Porque às vezes, em vez de ajudar, atrapalha, né, Marcela? E é é, uma coisa super, super específica, é, não é tão simples é. de se fazer, né, entender como é que tá tudo isso, né. Atrapalha por esse fato, né, porque às vezes quando não acontece de ser bem especializada na área ou de entender do que aconteceu na cirurgia, o tempo consumido para tentar essa fisioterapia que não está, às vezes, usando o recurso, o auxílio, até o raciocínio clínico, Uhum. básico, ela está perdendo nessa regeneração que o corpo poderia já estar melhorando, né, para voltar à Sim. função. E uma coisa, né, Marcela, a gente começou a falar até da questão urinária, e acabei lembrando que a gente não falou de uma coisa importante da relação sexual da dor. É assim, a gente sabe que quando a gente trata a endometriose e tira muitas vezes a doença, a paciente volta a ter relação sem dor, ela não deixa de ter dor na relação sexual, né. Uhum. Mas em alguns casos ainda persiste a dor. Sim. E aí, né, e isso é interessante porque a gente detecta no exame clínico. No pós-operatório, quando eu vou examinar minha paciente, e a hora que ela vou examinar, ela está examinando, ela já tem aquela contratura da musculatura da Exatamente. vagina. É. Essa é uma paciente que provavelmente vai precisar da fisioterapia. Ela vai precisar, mas isso acontece porque ela tá com aquela dor por tanto tempo, é o assoalho pélvico dela, que é composto, né, gente, de músculo, fáscia. Eu brinco que fáscia é que nem quando a gente compra carne no açougue, vem aquela partinha branca em cima, né, o tecido, mais conjuntivo ali, que dá sustentação também, e ligamentos. E o assoalho pélvico, ele fica mais contraído, tenso, então dá contratura, pode dar espasmo ou até uma contração que a gente faz sem querer como, defesa, para proteger contra essa dor. A partir do momento que ela fica tanto tempo, sabe o que eu falo para as pacientes em consultório? Dessa forma: imagina que você está vendo alguém que está com os ombros lá na orelha. Tem alguém a gente já usa de exemplo. A primeira reação que você pode ter quando a gente fala isso, quem tá assim, toda vez todo mundo se arruma, tá na cadeira assim. A primeira reação pode ser: "Nossa, estava mesmo, não sei por quê, que eu estava assim". Mas tem uma segunda que é: "Não tô não, tô relaxada". Para essa pessoa que fala: "Não tô contraída, não tô tensa, né, meu ombro não tá na orelha", ela tá tensa há tanto tempo que os receptores, né, o músculo entende que esse é o normal dela.
Então ela não consegue relaxar o assoalho pélvico dela, mesmo entendendo que existe uma tensão. Entendi. Para a fisioterapia ortopédica, a gente faria o quê? Ela Para perdeu o voltar essa caminho, né? paciente? Ela Perdeu o perdeu o caminho. caminho, Não sabe. como se desligasse, né, a cabeça e a sensação, por mais que ela domine a região pélvica, saiba contrair, relaxar, não é nem por falta de coordenação, Sim. é porque não existe essa forma mais de voltar. As miofibrilas, né, o músculo que tem essa função de contrair e de voltar ao estado de repouso normalmente, no relaxamento é como se ele estivesse no meio do caminho. E essa paciente, inclusive, ela tem uma musculatura fraca, porque às vezes elas confundem, acham que a tensão tem a ver com força, e a tensão, na verdade, é fraqueza, porque qual que é a capacidade do músculo que já está tenso de contrair mais, né? Ele está insuficiente. E além de dor na relação, às vezes ela tem até uma perda urinária por esforço, não é aquela bexiga hiperativa que tem urgência, mas ela tosse, espirra, pula como um filho na cama elástica e perde urina. É. Entendi. E daí, nesse caso, se a gente tivesse um paciente que está tenso, pela fisioterapia a gente precisa alongar, né? Melhorar essa amplitude de movimento. Nosso assoalho pélvico não é diferente. Então, a gente vai fazer exercícios específicos, pensando em reestabilizar, né? Restabelecer, na verdade, o comprimento da miofibrila, em primeiro lugar, e tirar essa inflamação local que virou uma dor miofacial. Olha que interessante, né? E isso não tem exame para diagnosticar. Não tem. Isso é clínica, é no consultório. O médico avalia e o fisioterapeuta confirma o diagnóstico. Exatamente. E a importância dessa interação, né? Porque Importante a a comunicação. paciente que tem dor, o que ela quer é não ter dor. Uhum. E às vezes ela coloca 100% da expectativa ali, então às vezes é frustrante. Mas é importante mostrar que existem caminhos a serem seguidos aí para resolver o problema. Sim. E é legal que é uma coisa que eu vejo, pelo menos as pacientes todas, você tem um treinamento que ela faz sozinha depois, né, Marcela? Sim. Dá o segmento, orientação e tudo mais. Não, eu brinco, se eu for boa fisioterapeuta, você não precisa de mim o mais cedo possível. Não pode casar com a fisioterapia, precisa de liberdade, Verdade. autonomia. Perfeito, perfeito. Marcela, acho que foi um bate-papo muito, muito legal, né? Acho que quero te agradecer novamente, assim, parabéns pelo seu trabalho, realmente é primoroso, Não. né? Isso admiro muito mesmo, tá? Não é recíproco, eu sou fã dele como cirurgião, como médico, lidando com endometriose. Obrigado. E assim, né, sempre eu trago aqui, peço para o colega que vem aqui comigo, me trazer a visão do futuro aí, né? Eu queria que você me falasse realmente o que você acha que vai ser o futuro da saúde, né, em todos os sentidos, não só da endometriose, no sentido amplo até. A gente vê uma medicina cada vez mais, né, uma saúde, todo mundo muito corporativista, né? Com certeza. Eu acho que antes de falar de futuro, vale a pena até recapitular um pouco da história, né? Então, no passado, a gente tinha muitas pacientes, como a gente conversou, sofrendo de dor e achando que era coisa da cabeça dela, ouvindo isso Sim. e ficando completamente, assim, numa situação de aflição eterna, né? Por não entender que tinha um motivo. Isso, graças a Deus, já mudou. Então, só de nós termos essa capacidade hoje, né, agora, nessa conversa, nos Instagrams, esses meios de comunicação ajudam, pelo menos, as pessoas a se informarem e pedirem, né, e Ajuda. tem que oferecer mais soluções além do que ela está ouvindo. Mais luzes no final do túnel. Mais luz no final do túnel, e não é o trem vindo de frente. Não, exato, exato. Mas perspectiva futura, eu acredito que, primeiro, a gente vai conseguir aumentar a consciência das mulheres, entender que dor não é normal, né? Não normalizar dor na relação, ai, todo mundo sentia. Não. Na época da avó, da mãe, então, que tinham poucas informações, passavam às vezes isso de forma errada e culturalmente, mas normalizar a perda urinária, normalizar a frequência urinária elevada, normalizar que é normal ter dor, esse é o primeiro que eu espero que não aconteça num futuro bem próximo. Sim. E uma segunda questão é que a gente consiga mostrar, né, até baseado em evidência científica, então fazermos mais pesquisas com esses assuntos, demonstrar o que realmente é eficaz. A Marcela é pesquisadora, ela vive querendo me convencer aqui, fazer uma pesquisa. E ainda vou. A gente ainda vai produzir. Pelo bem das mulheres, é um papel né? importante, né? Não. Eu, assim, não canso de mudar e querer fazer mais coisas, né? Quem me vê falando no Instagram, quem me conhece próximos,
Eu sou super introvertido, na verdade. E falar para a câmera, para o celular, quando eu comecei, nossa, Já é é um sair da sofrimento. bolha. E hoje em dia eu falei, não, é um papel que eu preciso fazer pela informação. Né? Não. Quem sabe o próximo Já passo é a seja gente esse, tenho certeza é que esse será. desafio aí. Vai ser Legal. sim, é importante. Acho que esse então, Dorival, a gente conseguir mostrar o que realmente faz sentido, o que tem evidência e o que funciona de verdade para as mulheres não perderem tempo e dinheiro com um tratamento que é disponível e tem cura. Legal. Muito obrigado, viu, Marcela? Obrigada Tenho a você certeza pelo que vai convite. ajudar muita gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.